O fim da ilusão. Antes de atravessar as palavras que seguem, é preciso compreender o cenário em que elas nascem. Vivemos imersos em um sistema que molda pensamentos, direciona desejos e oferece ilusões prontas para que não precisemos questionar. Desde cedo, aprendemos a repetir, obedecer e acreditar que liberdade é apenas escolher entre opções já determinadas. Pouco se fala sobre consciência, quase nada sobre autonomia interior. O ruído constante do mundo distrai, acelera e cansa, enquanto verdades profundas permanecem ocultas sob rotinas automáticas. No entanto, há algo que o sistema não consegue controlar por completo: a experiência vivida. É no choque com a realidade, nas quedas, nas perdas, nos silêncios e nas rupturas que a sabedoria começa a se formar. Cada dor compreendida, cada medo enfrentado e cada escolha consciente enfraquece as correntes invisíveis que nos prendem. A libertação não acontece de fora para dentro, nem por discursos prontos, mas pelo amadurecimento interno que nasce do olhar atento e da coragem de pensar por si. O fim da ilusão não é um evento repentino, é um processo. Ele começa quando deixamos de viver no automático e passamos a aprender com o que a vida insiste em nos ensinar. É nesse ponto que o controle perde força e a consciência assume o comando. Com o tempo, você aprende que a vida educa em silêncio, sem avisos ou atalhos, lapidando a alma através das experiências diárias. Cada dia traz lições disfarçadas em rotinas, desafios e escolhas simples, mostrando que crescer é um processo interno, contínuo e muitas vezes invisível aos olhos. É nesse caminho que a consciência se amplia e o olhar sobre si mesmo se torna mais honesto. Com o tempo, você aprende que o medo não é um inimigo, mas um sinal em que algo importante está à frente. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Com o tempo, você aprende que o estresse nasce do excesso de controle e que soltar um pouco também é uma forma de sabedoria. Com o tempo, você aprende que a bagunça externa reflete a confusão interna e organizar o espaço é também organizar a mente. Com o tempo, você aprende que reclamar consome energia, que poderia ser usada para transformar. Com o tempo, você aprende que a negatividade é um hábito e todo hábito pode ser reeducado. Com o tempo, você aprende que o sedentarismo enfraquece o corpo e silencia a vontade de viver. Com o tempo, você aprende que não descansar não é produtividade, é desgaste disfarçado. Com o tempo, você aprende que o ressentimento prende mais quem o carrega do que quem o causou. Com o tempo, você aprende que o excesso de telas rouba presença, foco e silêncio interior. Com o tempo, você aprende que trabalhar demais não compensa a ausência de sentido. Com o tempo, você aprende que focar no passado impede o futuro de acontecer. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo, e aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas
simplesmente não se importa. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se levam anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que os sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama, com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que, com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que é realmente forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não pode mais, e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. E então você se dá conta de que despertou para a sua realidade interior. Percebe que esse é, ao mesmo tempo, o início de uma nova jornada e o rompimento silencioso com antigas crenças, padrões
e condicionamentos. Algo se encerra dentro de você, não como perda, mas como libertação. E é nesse instante de lucidez que tudo ganha outro sentido, o fim da ilusão.